O universo que nós conseguimos ver, que os cientistas ainda conseguiram ver, ele tem um raio de 15 bilhões de anos-luz. 15 bilhões de anos-luz. Ou seja, para você chegar no fim do universo, visível, que a gente consegue ver, você vai precisar sair hoje, na velocidade da luz, e você vai chegar depois de 15 bilhões de anos no final dele. O universo é muito grande, não é verdade? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, o universo é muito grande. Mas sabe o que Isaías fala? Isaías capítulo 40, versículo 12. Fala que Deus conta a distância do universo com a palma da mão. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos. Fraco o tamanho da palma, é injusto, né? Mas o que eu quero que você compreenda, cara, é que o universo é grande demais. Deus é grande demais para caber dentro da nossa compreensão limitada e nossa intelectualidade limitada. Portanto, para compreender Deus, o que a gente vai precisar? Fé. E daqui a pouco a gente chega lá. Vamos falar mais algumas coisas interessantes para vocês, enfim, se assustarem um pouco. Existe uma coisa que se chama constantes. O que são essas constantes? Existem cerca de 200 constantes. Então, assim, imagine uma mesa de som. Já viu uma mesa de áudio? Uma mesa de áudio analógica. E existem 200 botãozinhos ali que precisam estar corretamente alinhados, cada um no seu devido lugar, para que a vida na Terra exista. É isso que é constantes. E algumas constantes são, por exemplo, a distância da Terra e do Sol. A Terra está à distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. Se tivesse a 149 milhões de quilômetros do Sol, não haveria vida na Terra. Se tivesse a 151 milhões de quilômetros de distância do Sol, não haveria vida na Terra. Uma outra coisa interessante, você sabia que a Terra está inclinada dentro do seu eixo, enfim, em 23,5 graus de inclinação. E essa inclinação é exatamente a inclinação necessária para que exista vida na Terra. Mas o que é mais interessante é como essa inclinação acontece. Isso é muito louco. Por quê? O Sol, ele exerce força gravitacional sobre a Terra e puxa ela com 60% de força. A Lua, ela está do outro lado do cabo de guerra e ela puxa a Terra com 40% de força. E esses dois que estão puxando a Terra fazem com que a Terra esteja exatamente inclinada da forma como nós podemos sobreviver nessa Terra. Agora, o que ainda é mais interessante é como a gente tem a Lua. Os cientistas chegaram à conclusão que a Lua é um meteorito que estava passeando no universo, tipo, saiu para dar um rolê. Né? Saiu para dar um rolê e tal, e de repente ela começou a orbitar na Via Láctea e a Lua está aqui. Assim nós tivemos a Lua. Então imagina ela passeando e de repente ela caiu na força gravitacional e ficou rodando em volta do Sol, do sistema solar. A nossa atmosfera, ela tem a concentração de 21% de oxigênio. 22% de oxigênio, sem vida na Terra. 20%, sem vida na Terra. Os oceanos têm a concentração salina de 3,4%. O nosso sangue tem a concentração salina de quanto? 3,4%. Qualquer um dos dois que estivesse fora, tipo, o oceano 4% e o sangue 3,4%, sem vida na Terra. Precisa ser exatamente a mesma concentração de sal no oceano e no sangue para que a vida seja permitida na Terra. Agora, a gente falou de coisas grandes, não é verdade? Vamos falar um pouco sobre coisas pequenas. Imagina o seguinte. Pega uma laranja na tua mão. Pega aí, imagina aí. Pega uma laranja na tua mão. Pegou? Não come ela, espera aí. Está segurando a laranja? Essa laranja que está na tua mão, ela está para a Terra, proporcionalmente, assim como a menor partícula de matéria está para ela. Conseguiu entender? Proporcionalmente, a Terra
é tão grande quanto uma laranja, quanto uma menor partícula de matéria é grande em relação à laranja. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é o quê? O universo é grande demais, mas ele também é pequeno demais. Olha para quem está ao teu lado e fala, o universo é pequeno demais. Ao mesmo tempo que existem 3 vezes mais estrelas do que grãos de areia na Terra, a menor partícula de matéria é proporcionalmente a uma laranja em relação à Terra. Ou seja, o universo é pequeno demais. Para você entender um pouco isso, imagine uma goteira aqui. Pluc, 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 pluc. Você pegou essa gota, beleza? Pegou essa gota. Agora, você vai juntar toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, para contar quantos átomos existem dentro dessa gota. 7 bilhões de pessoas contando quantos átomos existem nessa gota. Se todos contássemos um átomo por segundo, tipo, um átomo, 2 átomos, 3 átomos, não sei, enfim, se eu estou batendo certinho o segundo, né? Mas um átomo por segundo, se todos os habitantes da Terra contassem um átomo por segundo, sabe quanto tempo demoraria para contar quantos átomos existem numa gota? 20 mil anos. Ou seja, o universo é pequeno demais. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Você lembra lá da tua aula de química que falou que a menor partícula de matéria era o átomo? Quando estavam na aula de química, quando o professor falou isso, foi descoberto, já faz algum tempo, que o átomo não é a menor partícula de matéria, que o átomo foi quebrado e foi dividido em quarks. Esses quarks também foi descoberto que eles podem ser quebrados e divididos em outras matérias ainda menores. Ou seja, é uma loucura, velho. A gente ainda não conseguiu achar a menor partícula de matéria que existe na Terra. Vamos um pouco para frente. Você está me vendo? Quem está me vendo aqui? Você está me vendo porque o seu córtex visual no seu cérebro, ele tem 110 milhões de cones, 7 milhões de bastonetes e mais de 1 milhão de fibras nervosas, todos trabalhando em harmonia para que você consiga me enxergar. Você não sabia que era tão complexo assim, na verdade? São 110 milhões de cones, 7 milhões de bastonetes e 1 milhão de fibras nervosas para que você consiga me enxergar. Sabia que a tua mente, por segundo, ela faz 1 trilhão de cálculos por segundo? 1 trilhão de cálculos. É óbvio que alguns um pouco menos, né? Mas a maioria de nós, a nossa mente faz 1 trilhão de cálculos por segundo para que a gente exista. Você sabia que é a tua mente que controla a tua respiração, por exemplo? Sabia que isso não é algo natural? É a tua mente, o teu cérebro, que manda informações. O sistema nervoso, você lembra do sistema nervoso, digestivo, né? Lembra dos bonequinhos, né? Então, o sistema nervoso, cerebral, é que ordena para o teu pulmão sugar ar. Está entendendo a complexidade da vida? Você está entendendo como tudo isso é muito maior do que aquilo que a gente consegue entender e saber? Agora, uma coisa ainda mais interessante na minha opinião. Sabia que não existe ninguém igual a você e nunca vai existir ninguém igual a você na história da humanidade? Você é exclusivo. Você é peça única. Talvez, enfim, uma peça rara, né? Você é uma peça única, cara. O teu código genético, que tem, eu vou até ver isso daqui, porque isso aqui é assustador também. O teu código genético tem 12 trilhões de instruções, 12 trilhões de instruções que faz você ser quem você é. Codificado. Sabe um computador que é codificado? Você é codificado. Com 12 trilhões de informações que fazem você ser essa formosura toda que você é, velho. Né? Que beleza. Agora, a pergunta que eu te faço é o quê? Você acha que tudo isso é por acaso? Tipo,
De repente, elementos químicos se juntaram e cá estamos nós. Né? Por acaso. Macaco se tornou homem. De repente, não mais do que de repente. Não, foram milhões de anos de evolução. Cara, imagina o seguinte. Um ferro velho, ele tem todos os elementos para construir um carro, não é verdade? O Veneno que está aqui sabe disso. O ferro velho tem todos os elementos para construir um carro. Mas imagina que você vai no ferro velho e de repente vem um vento impetuoso do Fernandinho, né? Vento impetuoso. É um vento impetuoso e começa um ciclone extratropical lá no ferro velho e começa a voar peça para tudo quanto é lado. Qual é a probabilidade no final dessa tempestade sair um carro 0 quilômetros dessa tempestade? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz automobilística e carro é uma coisa complexa. Mas você está casado, você está namorando? Olha para tua namorada, para tua esposa. Ela é muito mais complexa que um carro. Eu disse para você olhar para ela porque realmente mulher é um pouquinho mais complexa que o homem, né? É uma obra mais acabada, vamos dizer assim, né? Cara, a nossa vida, o universo é complexo demais. E como você consegue acreditar que todas essas infinitas coincidências podem acontecer? E é exatamente isso que o ateísmo acredita. O ateísmo acredita que tudo é obra do acaso. Você não concorda comigo que isso é uma questão de muita fé? Tipo, tudo de repente está aqui por acaso. A lua, a terra, o universo, nós, o oxigênio, os elementos químicos, está tudo aqui por acaso. E vamos dizer que você realmente é um cara que crê na evolução do homem e tal, enfim, você adotou a teoria de Charles Darwin que ele mesmo não adotou. E de repente, eu te faço uma pergunta. Beleza, nós evoluímos da matéria básica de vida. Eu nem lembro qual eram 3 elementos químicos, né? Carbono, eu não lembro qual que são os elementos básicos. Mas de repente, nós evoluímos disso. A pergunta que eu te faço é o quê? Quem criou esses elementos? Quem? Mesmo que você creia na evolução, quem fez esses elementos? Da onde surgiram eles? O princípio de Lavoisier é bem básico, você lembra? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Depois de criado, tudo se transforma. Agora, a grande realidade é o quê? Quem deu o pontapé inicial? Quem começou a partida? Quem começou tudo isso que a gente conhece? A grande realidade é que ateísmo é uma questão de fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é uma questão de muita fé. Você tem que crer muito. Muito mesmo. Você tem que crer em milhares, bilhões de coincidências que nos fazem ser quem nós somos. Jesus, ele fala para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 12, o seguinte. Nicodemos, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não conseguem compreender. Como vai ser quando eu começar a falar de coisas celestiais? Eu só falei de coisas básicas, tipo assim, vocês pecaram, tem que se arrepender. E vocês não conseguem entender isso. Como vai ser quando eu falar das coisas maiores? Como vai ser quando eu falar que eu contei a medida do universo com a palma da minha mão? Como que vai ser isso? Imagine o seguinte. Imagine que nós vivemos um mundo bidimensional. Beleza? Olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala, você é um Zé Palito. Todos nós estamos num mundo bidimensional. Ok? Todos nós somos Zé Palitos. Imagine aqui um quadro branco. Ou um quadro negro, não sei preconceituoso, né? Enfim, imagine aqui um quadro da cor que você quiser imaginar. E todo mundo está aqui, você está aqui, tipo, que legal, tá, um Zé Palito, beleza? Você é bidimensional. O que é ser bidimensional? Altura e largura. Imagina que Deus é tridimensional, beleza? Ou seja, Deus tem largura, altura e profundidade. Deus
está numa dimensão diferente da nossa dimensão. Agora a pergunta que eu te faço é como essa pessoa que vive numa dimensão superior à nossa conseguiria se comunicar conosco, sendo limitados e vivendo no mundo bidimensional? Como? Imagine o seguinte, imagine que Deus vai se mostrar para a humanidade colocando a mão dele sobre o nosso mundo bidimensional. E ele coloca a mão sobre nós. No mundo bidimensional, o que vai aparecer? 5 pontos. A gente olha para esses 5 pontos e fala o quê? O que é aquilo, velho? Parece um alienígena. O que é aquilo ali? Não estou entendendo. Por quê? Porque está fora da nossa capacidade de raciocínio. Está fora da nossa medida de compreensão. Aí o argumento predileto de ateu é que se Deus realmente existe, por que ele não se mostra de uma vez? Alguém já ouviu isso aí? Quem já ouviu? A grande verdade é que Deus se mostrou de uma vez. Jesus. Jesus é Deus tridimensional, se tornando bidimensional. E ele estava falando acerca das coisas tridimensionais. Ele estava falando acerca do reino que está numa outra dimensão. Ele estava falando acerca da justiça que estava em outra dimensão. Ele estava falando, por exemplo, de uma terra onde existe justiça, onde não existe corrupção, onde o amor reina, onde todos vivem em harmonia. Mas aí muita gente olhou para aquilo e falou, não, isso é impossível, isso é loucura. E aí que eu gosto muito daquilo que Paulo fala. De fato, o evangelho é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem naquilo que Jesus, como alguém que se autolimitou para nos instruir acerca daquilo que está fora da nossa capacidade de raciocínio, é sabedoria de Deus. Portanto, fé não é burrice. Fé é a maneira que nós lidamos com aquilo que nós não vemos. E a grande realidade é que você tem fé em alguma coisa. Não se vive sem fé. Não se acorda sem fé. Nós não vemos muitas coisas e todas elas, ou praticamente todas as coisas, 99,9999%, são práticas de coisas que nós não vemos, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. E se tratando de eternidade, de vida, de Deus, a gente vai precisar escolher em quem nós vamos depositar a nossa fé. Em quem? Eu fiz a pergunta lá no início, se alguém chamou você já de burro por ser cristão, não é verdade? Por ser teísta, por crer em um Deus. Aí eu vou contar algumas frases célebres de algumas pessoas burras. Vou começar com Albert Einstein. Ele fala o seguinte, tendo em vista a harmonia do cosmos, algo que até eu, com meu entendimento humano limitado, sou capaz de reconhecer, ainda existem pessoas que dizem que Deus não existe. Mas o que me deixa realmente chateado é que eles me citam para defender esse tipo de opinião. Categoricamente, Albert Einstein fala, não sou ateu. Charles Darwin. Burro? Categoricamente, Charles Darwin diz o seguinte, nunca fui ateu. Nunca fui ateu. Outro cara burro, Isaac Newton. Ele diz o seguinte, considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história profana, seja qual for. Outro cara burro, Blaise Pascal, diz, existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Outro cara burro, Thomas Edison, existe uma grande mão direcionando as pessoas e as coisas, um ser supremo que cuida do destino do mundo. Um outro cara burro, Galileu. A matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Fé não é burrice. Fé não é burrice. Fé é uma questão de escolha. E a grande questão que fica diante disso tudo que a gente está conversando é o quê? Em quem você quer depositar a sua fé. A grande realidade é que você vai depositar a fé em algo ou em alguém. Em quem?
Em quem você vai depositar sua fé? Você vai depositar sua fé no teu professor de filosofia? Vai? Que é ser humano igual a você? Que já divorciou 5 vezes, sai da aula para ir para o boteco tomar uma bereja? Você vai depositar a tua fé no livro de ciências da tua 8ª série que falava que o átomo era a menor partícula e de repente isso foi descoberto que não é? Em quem você vai depositar sua fé? Lipão, eu deposito minha fé na ciência. Não. Não tem como. Porque a ciência não é uma questão de fé. Eu também acredito na ciência. Eu acredito exatamente em tudo aquilo que a ciência comprova. Fé não se trata de dados científicos. Fé começa depois que aquilo que é comprovado, visivelmente, termina. Depois que a tua capacidade de raciocínio terminar, em quem você vai depositar a sua fé? Você vai depositar naquele teu amigo que assistiu um vídeo lá no YouTube e acha que é o intelectual do século XXI? Vai depositar sua fé nele? Você vai depositar sua fé naqueles vídeos do YouTube, de base, enfim, ateístas, que não tem nenhuma fundamentação histórica, filosófica, como aquele vídeo Como? Esse mesmo. Eu nem sei falar isso aí, velho. Fala alto. Zeitgeist, sei lá. É um vídeo maluco que falava sobre, enfim, a questão de o evangelho ser repetido várias vezes na história, e que Horus e outros Mitras foram também crucificados, citaram, blá, 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 blá. Aquilo, historicamente, mitologicamente, já foi, enfim, deixado de lado há muito tempo. Em quem você vai depositar a sua fé? Eu, há 8 anos atrás, decidi depositar minha fé em Jesus. E para você entender que fé não é burrice, eu vou dizer os motivos pelo qual eu decidi depositar minha fé em Jesus. Claro que naquele tempo eu não sabia de nada disso, tá? Naquele tempo, realmente, eu decidi crer. E depois, com o passar do tempo, como a palavra mesmo fala, nossa fé é aperfeiçoada. E alguns motivos pelo qual eu creio em Jesus são esses. Primeiro, porque Jesus é comprovadamente, empiricamente comprovado. O que é uma prova empírica? Você já ouviu falar sobre isso? É do Age of Empires? Não. Uma prova empírica é uma prova visível. Algo real, algo que a gente consegue enxergar, ver e acontece. Por exemplo, olhem para a pessoa que está ao teu lado e pergunta, você conhece Jesus? Se ele respondeu sim, pergunta para ele, Jesus mudou a tua vida? Quantos aqui ouviram sim, levantam a mão? Essa é uma prova empírica. O que é uma prova empírica? É algo real que acontece no mundo visível. Jesus, comprovadamente, empiricamente comprovado. Outra coisa, nós estamos em que ano? 2014, depois de Cristo. Ou seja, historicamente, Jesus é comprovado. Ah, Lipão, mas o cristianismo não foi uma invenção do Império Romano? Velho, não sei quem te disse isso, talvez seja teu professor de história, aí fica pior ainda. Mas não sei se você sabe, mas comprovadamente o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano até o ano 300. Pessoas foram mortas, foram crucificadas, foram queimadas no Coliseu porque criam em Jesus. Então não tem nada a ver com o Império Romano. O Império Romano se apossou do cristianismo para bens próprios e para benefício próprio, mas o cristianismo não tem nada a ver com o Império Romano. Não tem nada a ver. O Império Romano, e por consequência o catolicismo romano, é uma ramificação do cristianismo original, dado por Jesus Cristo. Ok? Então Jesus, historicamente, é comprovado. Ah, Lipão, mas você se apoia só no Novo Testamento? Não. Eu não sei se você sabe, mas existem cerca de 15 livros antigos e seculares, escritos por gente que não cria em Jesus, que não era cristão, falando acerca de Jesus. Como, por exemplo, os escritos de Flávio Joséfo, a História dos Hebreus. É um livro de um historiador que falou contemporaneamente acerca do que Jesus fez, do que diziam acerca dele, e comprovando historicamente que Jesus de fato existiu, morou em Nazaré e fez sinais e maravilhas e prodígios. Outra coisa, prova lógica. Sabia que o cristianismo também é lógico? De que forma? Imagine você
uma linda tarde passeando na praia da Enseada. Não, vamos para Vigorelli. Não, Vigorelli não tem areia, né? Na Enseada, beleza? Você é feliz, andando na Enseada, Vigorelli. Andando na Enseada, curtindo o dia, olhando a paisagem. De repente você vê um lindo e formoso castelo de areia. Um super castelo de areia. Quando você olha para aquele castelo, logicamente, o que você conclui? Que alguém fez esse castelo. Quando você olha para a natureza, o que você conclui? Que alguém fez essa natureza. Ou seja, o cristianismo também é comprovadamente lógico. Existe uma outra prova, que é uma das que eu mais curto, que é a prova profética. Eu não sei se você sabe, mas Jesus cumpriu nele mesmo 252 profecias, que dataram de 400, 500, 1000 anos antes de ele vir. Profecias como, por exemplo, como Jesus morreria, num tempo que ainda nem existia crucificação. Crucificação foi um instrumento de tortura inventado pelo Império Romano. Coisas, por exemplo, como dizendo a linhagem que Jesus nasceria, de que família, que descendência ele viria. Coisas como, por exemplo, os beijos que ele levaria do traidor. Coisas como, por exemplo, quando ele nasceria, em que cidade ele nasceria, o que aconteceria quando ele nascesse, o que ele faria no ministério dele. 252 profecias. Um matemático chamado Peter Stoner, só matemático para fazer essas loucuras, não é verdade? Não sei se alguém faz aí matemática. Deus te abençoe. Mas eu amo matemática, cara. É verdade. Aliás, eu gabaritei no UDESC em matemática. E zerei em português. É verdade. O matemático Peter Stoner, ele fez um cálculo de 8 profecias de Isaías, capítulo 53. E sabe qual a conclusão da probabilidade que ele chegou? Que a probabilidade de em um homem se cumprir 8 profecias é de 10 elevado a 178. Não sei se você entende o que é matemática. Coloca 10 e 178 zerinhos do lado do 10. Essa é a probabilidade de um homem cumprir 8 profecias de Isaías. Jesus cumpriu quantas? 252 profecias. Qual que é a probabilidade disso? Pô, nem sei, velho. É incalculável. Outra coisa, prova literária. Você sabia que a Bíblia é o livro clássico mais bem embasado historicamente? O que eu quero dizer com isso é o quê? Você já viu o teu professor de filosofia falando sobre Ilíade de Homero? Isso é um clássico da literatura grega. Esse clássico da literatura grega, você sabe que naqueles dias os manuscritos eram feitos em materiais perecíveis, né? Portanto, enfim, eles precisavam copiar, porque os materiais iam apodrecendo e eles precisavam manter as cópias. A cópia mais antiga de Ilíade de Homero data de 500 anos depois da original. A cópia mais antiga. A cópia mais antiga do Novo Testamento data de 98 anos depois da original. Uma outra coisa interessante, o número de cópias de Ilíade de Homero são 7 cópias, que datam de 500 anos depois da original. Sabe quantas cópias existem no Novo Testamento de 100 anos depois da original? 14.000 cópias. Ou seja, a literatura neotestamentária é muito mais embasada historicamente do que qualquer outro clássico grego, seja de Platão, Sócrates, Homero ou qualquer outro escritor da literatura clássica. Outra coisa, prova arqueológica. Enfim, não vou dar aula de arqueologia aqui. Mas sabia que, acho que foi no ano 1968, foi descoberto os escritos do Mar Morto. Se você que depois quiser pesquisar no Google, coloca lá. Escritos do Mar Morto. Foi uma descoberta arqueológica incrível. Essa descoberta arqueológica encontrou os manuscritos do cânon do Antigo Testamento datando de 200, se eu não me engano, anos antes de Cristo. Todos os livros do Antigo Testamento compilados. Mas sabe qual é a prova que eu mais gosto acerca de Jesus? É a seguinte. Você acredita que minha avó está viva?
Minhas duas avós estão vivas? Eu acho que sim. Quem acredita que minhas duas avós estão vivas? Levanta a mão. Quem acha que ela está morta? Mataram a minha avó. Safada. Minha avó está viva. Você não consegue ver. Mas eu me relaciono com ela e posso dizer com toda a convicção que ela está viva. O que eu quero dizer com isso é o quê? O teu relacionamento pessoal com Deus é a maior prova de que Ele existe. Sabe, quando você ouve Deus falar com você, quando você conversa com Ele, quando você vê as tuas orações respondidas, é a maior prova que Deus existe. E a grande questão, que olhando para tudo isso que a gente viu, é óbvio que a gente chega a uma seguinte conclusão: fé não é burrice. Agora, a pergunta que eu te faço é o quê? Se a fé não é burrice, por que a gente tão inteligente não acredita em Deus? Por que pessoas tão inteligentes não creem em Deus? Por quê? Vou deixar teu tico-teco aí fazer 13 trilhões de cálculos por segundo, enquanto eu tomo o meu suquinho aqui. Por quê? Sabe por quê? Nietzsche, já ouviu falar de Nietzsche? Responde isso. Ele diz essas palavras: se fosse comprovada a existência de Deus, mesmo assim eu não creria nele. Sabe o que Nietzsche está falando? Não crer em Deus é a minha escolha. E por que as pessoas escolhem não crer em Deus? Porque crer em Deus necessariamente faz com que você tenha uma vida diferente. Porque se você crê que Deus existe, você crê também que existe um padrão moral que deve ser seguido. Se você crê que Deus existe, a moralidade não é relativa. Tipo, ele faz o que quer, o outro faz o que quer e cada um tem a sua verdade. Não. Se você crer em Deus, você crê em absolutos. E crendo em absolutos, você necessariamente vai ter que crer na palavra dele. E crendo na palavra dele, muita coisa vai ter que mudar na tua vida. Está entendendo? Aquilo que impede, então, o homem de crer em Deus não é a falta de evidências. Aliás, Paulo fala em Romanos uma coisa interessante. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque a sua glória é manifesta na natureza. Olha para quem está ao teu lado e fala: você é indesculpável diante de Deus. Não adianta chegar no fim dos dias, no juízo final, e falar para Deus: Deus, é porque o Senhor não se mostrou para mim. Sabe o que Deus vai falar para você? Você é indesculpável. Você não crê porque você não quer crer. Porque toda a minha glória está manifesta em todos os lugares. Olhe para as estrelas do céu e você vai ver minha glória. Olha para a tua esposa e você vai ver minha glória. Olha para esse mundo, para a complexidade da vida e você vai ver minha glória. Se não bastasse isso, eu enviei meu filho para falar acerca da minha glória. Se não bastasse isso, eu deixei manuscritos guardados e preservados durante anos para que você creia em mim. Você é indesculpável. Imagina o seguinte: você está aqui e Deus está ali. Sabe qual é essa lacuna de distância que existe entre você e Deus? Sabe qual é? O teu orgulho. Aquilo que te separa de Deus não são tuas dúvidas, é o teu orgulho. Sabe, eu sei que talvez isso seja confrontador para você ouvir. Mas sabe de uma coisa, cara? Eu estou falando isso porque um dia eu já pensei como você pensa. Eu já pensei exatamente como você pensa. Eu já pensei que Deus não existia, como você pensa. Eu já pensei que a gente estava sozinho no universo, como você pensa. Mas o que eu estou fazendo aqui, falando para você hoje, é uma forma de compaixão, para que você abra os teus olhos e enxergue aquilo que todo mundo enxerga. A glória de Deus manifesta em todos os lugares, anunciando a sua existência, o seu propósito e tudo que Ele tem para fazer na nossa vida. Amém? Jesus fala para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, ninguém
pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha para quem está ao teu lado e fala: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Ele estava falando aquilo que Paulo fala em outras palavras. Ele estava falando o seguinte: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Em outras palavras, as coisas invisíveis são compreendidas através da fé. Fé é a maneira que nós lidamos com aquilo que nós não vemos. E a pergunta que eu te fiz durante toda essa noite é a pergunta que eu te faço agora: em quem você vai depositar a sua fé? Sabe, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando para você depositar a sua fé em mim. Eu não sou digno de confiança. Eu estou falando para você depositar a sua fé naquele que comprovou, historicamente, arqueologicamente, literariamente, empiricamente, relacionalmente, vivencialmente, milagrosamente, enfim, não vou fazer uma lista maior, que é Deus. E que falou acerca daquilo que nós não compreendemos. Amém? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Sabe, talvez hoje você está aqui pela primeira vez, cara. E você está posto diante de um dilema. E o dilema é esse: em quem você vai confiar? Em quem? Com todo amor te digo, cara, confie em Jesus. Confie em Jesus. E essa tua atitude de fé em relação a Jesus é a atitude que vai fazer você compreender aquilo que ainda você não compreende. Confie em Jesus. Se você quer depositar sua fé em Jesus hoje, eu quero te convidar a repetir uma oração que eu vou fazer no teu lugar. A palavra fala que se nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então eu quero te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer no teu lugar. Fala o seguinte: Senhor Jesus, honestamente, eu te peço perdão pelo meu orgulho. Te peço perdão porque eu fugi tanto tempo de ti. Eu reconheço que o Senhor existe e que, na verdade, o teimoso nessa história toda sou eu. Me perdoa por isso. Mas eu te agradeço, porque eu ainda tenho chance. E nessa noite, eu tomo a decisão de depositar a minha fé em ti, Jesus.